parte da viagem e a gente vai acompanhar. Você vê agora imagens ao vivo de Paris. Vamos acompanhar, ele está acompanhado do ministro Mauro Vieira, de Relações Exteriores, presidente Lula, que cumpre a agenda oficial na França desde o dia 4 de junho. Vamos acompanhar. Aqui em Paris. Depois, na sequência, o presidente faz uma abertura da coletiva e aí nós abrimos para as perguntas conforme combinado com os jornalistas, tá bom? Por favor, ministro. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu farei, como anunciado, uma breve apresentação sobre os diferentes eventos que constituíram a agenda do presidente aqui em Paris. Hoje nós concluímos o segundo dia dessa área do eixo bilateral da visita do presidente Lula à França, que foi uma visita extremamente exitosa e muito produtiva. É a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à França em 13 anos e é um marco muito importante para o estreitamento das relações de amizade e de cooperação entre os dois países. No encontro mantido no dia 5 entre o presidente Lula e o presidente Macron, no primeiro dia da visita, ficou evidente mais uma vez a fluidez e a densidade do diálogo político bilateral. Os dois presidentes reafirmaram posições e valores compartilhados entre os dois países, como a defesa do direito internacional, a necessidade de valorizar e de atualizar as instituições multilaterais, em benefício da paz, do desenvolvimento e da prosperidade das nações. Também passaram em revista a implementação do Plano de Ação de Parceria Estratégica Brasil-França, que foi firmado entre os dois países em 2024, quando o presidente Macron visitou o Brasil. E o Plano de Ação reforça os compromissos fixados nos mais de 20 atos bilaterais assinados no contexto dessa presente visita. Nessa análise, fica evidente que o relacionamento bilateral tem passado por um adensamento importante nos últimos anos, inclusive por meio do lançamento de inúmeras novas iniciativas nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, meio ambiente, segurança alimentar, educação e saúde. O Brasil desenvolve com a França projetos importantes bilaterais em áreas de ponta, como o satélite geoestacionário de comunicações e o supercomputador Santos Dumont. Vale mencionar também o Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica, que reativamos em 2024 e que nesse ano começa a financiar pesquisas conjuntas dos dois países. Na área de saúde, também destaque que foram assinados no contexto da atual visita atos bilaterais voltados a fortalecer a cooperação para o desenvolvimento de vacinas e produtos laboratoriais. A Fiocruz, nossa instituição de ponta nessa área, estabeleceu novas parcerias com as instituições francesas, incluindo o Instituto Pasteur. Cabe também destacar o programa Brasil-França de produção de helicópteros. Estamos discutindo com intensidade com o lado francês a possibilidade de aproveitar as instalações da fábrica da Helibras em Itajubá, em Minas Gerais, para a produção de helicópteros que poderão servir à área, às polícias estaduais, aos governos estaduais, poderão ser empregados pelas agências de saúde e também em defesa, com objetivos de defesa, controle do meio ambiente e a fábrica, as instalações de Itajubá poderão ser também utilizadas para futuras exportações para outros países da região que tenham interesse. No campo econômico, temos que registrar que participamos ontem de uma cerimônia importantíssima, que foi a certificação do Brasil como país livre da febre aftosa, sem vacinação. A certificação foi dada pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, e também podemos destacar como muito importante a reunião mantida pelo presidente Lula com um grupo de 15 empresários franceses em diversas áreas
que vieram manifestar o desejo de aprofundar as relações econômicas com o Brasil e anunciaram planos de inversão no Brasil de até 100 bilhões de reais até 2030, nos próximos 5 anos. Também é importante registrar que ontem foi realizada um grande encontro de empresários dos dois lados, havia mais de 500 inscritos de cada lado, e esse fórum debateu grandes perspectivas de investimento e de troca de informações entre os dois setores privados. Temos que destacar também que no campo cultural foi importante a visita, inclusive, do presidente Lula à manifestação cultural produzida na França, aqui em Paris, dentro do espírito das jornadas culturais cruzadas que celebram os 200 anos de relações bilaterais entre os dois países e que será complementada no segundo semestre pelas iniciativas da França no Brasil. Durante essa visita foi assinado o novo acordo de cooperação cultural que atualiza o marco anterior que datava de 1948. Também houve ocasião para celebrar o legado do grande artista e fotógrafo Sebastião Salgado, recentemente falecido, símbolo da luta pela justiça social e ambiental. Temos também que registrar com satisfação que o presidente Macron anunciou a suspensão por 6 meses do regime de vistos para brasileiros ingressarem na Guiana Francesa. Durante esse período serão negociados mecanismos para a extinção definitiva desse requisito. Não podemos também deixar de mencionar que os dois presidentes e as duas delegações discutiram as questões relativas à participação da França na COP30 em Belém no mês de novembro próximo e a contribuição que a França dará para o sucesso da COP30, para que a COP30 passe a ser, como diz o presidente, a COP da implementação de todas as negociações levadas a cabo até agora. A parte final da visita, que começará agora, na parte de hoje, será em Nice, quando o presidente participará da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, ao NOC 3, onde levará também uma palavra e a posição do Brasil com relação à preservação dos oceanos para a preservação do meio ambiente e controle da mudança climática. E a questão dos oceanos é fundamental para o Brasil, um país que tem 8.500 quilômetros de extensão de costa marítima e que não pode deixar de se preocupar, evidentemente, com a preservação, como em qualquer outra região. Finalmente, eu queria dizer que o presidente Lula teve 2 eventos muito importantes e que destacam o prestígio, seu prestígio pessoal na França e a grande amizade entre os dois países. O presidente Lula foi recebido na quinta-feira numa sessão de trabalho da Academia de Letras da França, quando recebeu a medalha da Academia Francesa, e onde houve, nessa sessão de trabalho, a discussão sobre uma nova palavra que será incluída no dicionário da Academia Francesa, uma palavra que não existe ainda no dicionário francês, que é multilateralismo. E o presidente participou dessa discussão, dando o seu testemunho, mostrando a importância do multilateralismo defendido por ele e colocado como um elemento central na nossa política externa para o mundo de hoje em que vivemos. É importante também destacar que ele é apenas o segundo chefe de Estado brasileiro que assiste e recebe essa homenagem da Academia de Letras da França. O anterior chefe de Estado brasileiro que visitou a Academia foi em 153 anos atrás, foi Dom Pedro II. Portanto, são os 2 únicos que tiveram esta honraria. Também, no dia de ontem, o presidente recebeu um doutorado honoris causa da Universidade de Paris 8, que é uma universidade voltada para temas sociais, para a política e para a inclusão. É uma universidade
que recebe estudantes estrangeiros de braços abertos e que já contou com a participação de vários importantes intelectuais brasileiros, desde Josué de Castro até o querido amigo de todos nós e trabalhou tantos anos com o presidente Lula, com o professor Marco Aurélio Garcia. São dois gestos de grande distinção que colocam o presidente em destaque na França pela dedicação e pelo empenho que tem no desenvolvimento das relações bilaterais dos dois países. Portanto, muito obrigado, presidente. Ninguém bate palma para o Mauro. Obrigado. Você sabe que palma e vaia, alguém tem que começar. Tem que ter o primeiro. Tem gente que tem vergonha. Então, eu sou o puxador de palma do Mauro Vieira. Obrigado, Mauro. Bem, primeiro, meu bom dia à imprensa brasileira, à imprensa francesa que está aqui, a outros jornalistas. Meu bom dia aos meus ministros, Mauro Vieira, Ricardo Lewandowski, Alexandre Silveira, Marina Silva, Márcio Elias Rosa, e o nosso querido embaixador Ricardo Neiva Tavares, a minha querida mulher e companheira Janja, ao senador Jordano, que está acompanhando a delegação, o outro senador já teve que ir embora, sabe? Também o deputado federal Niberg Faria, líder do PT na Câmara, o Pedro Campos, líder do PSB na Câmara, e o companheiro Túlio Gadelha, líder, sabe, também na Câmara. Bem, o almirante Marcos Sampaio Osso, que é o nosso comandante da Marinha, que veio firmar, sabe, as inovações no acordo Brasil-França na construção do submarino de propulsão nuclear, o nosso querido André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, que junto com o ministro Lewandowski e eu, nós vamos a Toulon ter um encontro com a Interpol, que pela primeira vez tem um secretário-geral brasileiro e que a gente vai discutir um pouco como a gente pode trabalhar junto, Interpol, Brasil, através da nossa Polícia Federal, como combater o crime organizado, ser mais eficaz. A gente vai aprender um pouco mais e, quem sabe, ensinar um pouco mais, mas a verdade é que o crime organizado está cada vez mais se transformando numa indústria multinacional muito poderosa e que é preciso muita eficácia e muito trabalho conjunto de todas as polícias do mundo preocupadas com isso para que a gente possa combater. Também quero dizer aqui da minha alegria de estar aqui comigo, Jorge Viana, nosso querido presidente da Apex, que foi um dos promotores do encontro empresarial de ontem, que traz uma novidade muito interessante para nós. Ou seja, hoje é sábado, muitos de vocês poderiam estar descansando, uns poderiam estar andando de jet ski, outros poderiam estar, sabe, acampando em qualquer lugar, e nós estamos trabalhando, e vamos trabalhar amanhã, e vamos trabalhar segunda-feira, porque eu estou muito feliz com essa viagem. Eu lembro que no meu primeiro mandato, eu fiz uma viagem para o Oriente Médio. E naquela viagem, o companheiro Furlan, que era ministro de Indústria e Comércio, gastou $500 mil fazendo uma feira dos produtos brasileiros, sobretudo na área de calçados. E aquela feira rendeu $50 milhões naquela noite. E a crítica que eu recebi era porque tinha gasto $500 mil e ninguém falou que a gente tinha ganho $50 milhões. Nessa viagem aqui, de vez em quando as pessoas perguntam quanto que a gente está gastando para fazer essa viagem. Eu não sei quanto que eu estou gastando, porque eu não cuido disso, mas eu sei quanto que eu estou levando de volta para o Brasil. E nós estamos levando de volta para o Brasil o compromisso dos 15 maiores investidores franceses que já têm empresa no Brasil, de nos próximos 5 anos, investimento de $100 bilhões. Essa é a novidade. Se a gente somar os investimentos que nós conseguimos na China, se a gente somar os investimentos que nós conseguimos no Japão, nós vamos perceber que nós estamos fazendo aquilo que todo e qualquer presidente da República precisaria fazer no Brasil. Ou seja, o Brasil é um país grande,
O Brasil é a 8ª economia do mundo, quando está no meu governo. Quando não está no meu governo, vai para a 12ª. Eu quero levar o Brasil à 6ª economia do mundo. Já tivemos lá em 2008. E eu acho que nós ainda temos coisas importantes para fazer. Só para vocês terem ideia, eu volto para o Brasil, dia 12, dia 15, eu tenho reunião com 15 países do Caribe. E para discutir com eles, sabe, como defender o multilateralismo, como aumentar a relação com o Brasil, o que a gente pode construir de parceria. A semana passada fizemos uma reunião com mais de 40 ministros da agricultura da África para a gente tentar demonstrar o que a gente faz e como que a gente pode contribuir com a África, levando os nossos conhecimentos tecnológicos para lá, levando a nossa experiência, sobretudo a revolução que aconteceu no Cerrado, porque a savana africana parece muito com o Cerrado. Aí nós vamos ter dia 6 e 7 a reunião dos BRICS, no Brasil, no Rio de Janeiro. Depois, logo em seguida, vai acontecer uma coisa que vai entrar no Guinness Book. Tá? Pode colocar aí. Eu acho que vai ser a primeira vez que um chefe de Estado vai receber 3 outros chefes de Estado simultaneamente. Eu recebo, assim que terminar o BRICS, eu recebo o primeiro-ministro Modi da Índia, depois eu recebo o presidente Sisi do Egito e depois eu recebo o presidente Prabowo da Indonésia. Você viu que eu já sei o nome de todos, já são todos companheiros, sabe? E cada reunião dessa a gente vai fazer com um conjunto muito grande de participação de empresários, porque o papel do presidente é abrir, sabe, a porta e dizer para os caras, olha, está aqui as possibilidades, nós produzimos isso, nós oferecemos isso, o que vocês têm para nos oferecer e fazer negócio. E foi isso que eu fiz aqui na França. Eu acho que o Brasil, de vez em quando, se comporta diante do continente europeu como se nós fôssemos colonizados ainda. Ou seja, nós partimos do pressuposto de que os países europeus são todos mais avançados do que nós, todos mais ricos do que nós, e que a nossa relação é sempre subserviente. E eu não acho que deva ser assim. Tem muitas coisas que o Brasil é superior a qualquer país do mundo. E eu vim aqui para dizer para o Macron, presidente Macron, é uma vergonha que um país do tamanho do Brasil, que é a 8ª economia do mundo, e um país do tamanho da França, que é a 5ª ou a 6ª economia do mundo, só tem um fluxo de balança comercial de 9 bilhões. Quando atingimos muitos, atingimos 10 bilhões. É muito pouco. É muito pouco. Nós já temos com o Vietnã agora, que é mais recente a nossa relação com o Vietnã, 13 bilhões de dólares de fluxo comercial. Sabe? Com um país como a Argentina, chegamos a ter 40 bilhões de dólares de fluxo comercial. Então é preciso que a gente aprenda, sabe, que um dos papéis do presidente da República é fazer com que as coisas aconteçam. Sabe, não é ele negociar, é ele criar condições para que os nossos empresários, os empresários dos países que a gente visita, possam se encontrar, se conhecer, trocar ideia, construir parceria, sabe, fazer as coisas acontecer. Então eu fiquei muito feliz porque 15 empresários franceses pediram uma reunião comigo, eu os atendi antes da plenária com os empresários e eles anunciaram um investimento de 100 bilhões de dólares no Brasil nos próximos 5 anos. Isso é muito relevante. É muito relevante para um país que precisa deixar de ser pequeno. O Brasil precisa deixar de ser pequeno. O Brasil precisa se colocar como um país grande. Os nossos embaixadores no mundo têm que pensar grande. A gente não é menor do que ninguém. A gente não é inferior a ninguém. A gente tem menos história que outros, mas bela coisa. Sabe? Se nós não temos os monumentos que os países têm, nós temos história. Nós temos, sabe, o verde, temos a preservação ambiental, temos mais água doce preservada. Essas coisas é que valem na nossa relação. E ontem eu disse ao presidente Macron, Macron, abra o seu coração para o Brasil e vamos assinar esse acordo da União Europeia com o Mercosul. Não há porquê. Veja, a França não tem nenhum melhor amigo do que o Brasil na América do Sul. E o Brasil não tem nenhum amigo melhor do que a França na Europa. E por que 2 amigos não são capazes de fazer um acordo? Olha, se tiver problema, vamos sentar numa mesa e encontrar onde é que estão as diferenças e vamos acabar com isso. É bem importante a gente nunca se esquecer, a América do Sul, o Mercosul e a União Europeia compõem uma população de 722 milhões de habitantes,
com um pequeno PIB de 22 trilhões de dólares. Seria o acordo mais excepcional já feito neste começo de século e seria uma resposta ao unilateralismo do Trump. Ou seja, nós queremos mostrar que o multilateralismo vai sobreviver e ele é a razão pela qual o mundo deu um salto de qualidade depois da Segunda Guerra Mundial. Bem, essa questão do acordo dos helicópteros é uma coisa que eu tenho me pautado desde o governo anterior, quando nós fizemos um acordo e produzimos 50 helicópteros em Itajubá, em Minas Gerais. E o Brasil tem a única fábrica de helicópteros da América Latina. Então, nós estamos interessados em fazer um acordo com a França para que a gente possa produzir helicópteros para atender às necessidades da segurança pública, às necessidades da saúde, às necessidades da defesa e às necessidades do meio ambiente. Ou seja, se você constrói um pacote grande, você pode ter na Helibras uma grande fábrica de construção de helicópteros no Brasil para atender aos interesses da América Latina, da África e, quem sabe, de outros países, como a gente faz com o KC-390 da Embraer, que hoje é vendido em quase todos os países do mundo. Então, apenas isso. O Brasil tem que se portar como um país grande que sabe o que quer. O Brasil acabou aquele tempo em que o presidente do Brasil viajava ao mundo e implorava, quem é embaixador aqui sabe o que eu estou falando, implorava uma reunião com o diretor do FMI e não era recebido. Não era recebido. Aliás, nem conseguia falar por telefone, falava com a secretária. Acabou, esse momento acabou. Vocês que são jornalistas sabem que hoje o Brasil é levado em conta. Porque eu aprendi uma coisa. O problema não é ter dinheiro, o problema não é ter diploma universitário, o problema é que na relação você tem que se respeitar. Você, jornalista, sabe, se vocês não se respeitarem, ninguém respeita vocês. Na política é a mesma coisa. Eu gosto muito da França, gosto do presidente Macron, mas eu quero ser tratado de igualdade de condições. Não tem essa de que a França é a França e o Brasil é o Brasil, não. Nós somos do sul global. Mudou a lógica. Sabe? E o Brasil é um país importante. Nós, brasileiros, precisamos descobrir essa importância do país. Nós não devemos nada a ninguém. Nós somos resultado ainda do atraso de uma elite conservadora que só foi construir a nossa primeira universidade em 1920. 400 anos depois de descoberto o Brasil. Enquanto outros países criaram em 1554, a Argentina já tinha feito a sua primeira reforma universitária em 1918. Então nós somos resultado desse atraso. E que nós precisamos trabalhar para tirar esse atraso e jogar o Brasil para frente, jogar o Brasil para cima, com muito orgulho. Com muito orgulho. Se no futebol a gente não está lá essas coisas, sabe, na política nós estamos melhor. As coisas estão acontecendo. A economia brasileira vai continuar crescendo, a massa salarial vai continuar crescendo, o PIB vai continuar crescendo, a distribuição de riqueza vai continuar crescendo. As coisas vão acontecer porque nós temos a obrigação de fazer as coisas acontecer. E aí está incluída a política internacional. Aí está incluindo a nossa responsabilidade. Eu, além desses encontros que eu vou ter, eu ainda quero este ano ir na ASEAN. Nunca o presidente do Brasil foi participar do encontro da ASEAN, pois agora eu quero ir. Uns 10 países da ASEAN para dizer o que o Brasil tem para vender. O que o Brasil quer negociar. E mostrar a cara do jeito que ela é. O nosso jeito miscigenado entre indígena, europeu e africano tem que ser mostrado em toda parte do mundo com a nossa alegria, com o nosso conhecimento. Então eu volto na terça-feira para o Brasil, sabe? Vou participar vou participar ainda de um debate da economia azul e Principado de Mônaco. Pensa que é só o Galvão Bueno que vai para Mônaco? Eu vou para Mônaco, sabe? E vou fazer um debate com os empresários sobre economia azul, sabe? Eu não conhecia moeda azul, mas de qualquer forma, sabe? E vou discutir essa questão do oceano, que é outra coisa que muitas vezes não está no nosso dia a dia, mas que é uma coisa muito séria.
o oceano é uma coisa extremamente importante como bioma para o planeta Terra, e muitas vezes a gente pensa que ela é muito grande e que não estraga. E vamos jogando plástico, e vamos jogando esgoto, e vamos jogando plástico, e vamos jogando esgoto, e vamos jogando plástico, vamos jogando esgoto, vamos jogando plástico, vamos jogando esgoto. Um dia, o mar se revolta e a gente vai pagar o preço. E a gente começa a pagar na conta do turismo. É isso que a gente vai acontecer. Então, nós estamos tentando fazer o Brasil se transformar num país extremamente importante. Nós temos muita responsabilidade com a COP. Nós resolvemos fazer a COP na Amazônia, sabe? Porque eu quero que o mundo veja a cara da Amazônia. Eu quero que o mundo veja o que é a Amazônia. Porque todo mundo pensa que é só um monte de árvore. Não. São 30 milhões de seres humanos que habitam a Amazônia. E dentre esses 30 milhões tem gente que passa fome. Tem seringueiro, tem extrativista, tem indígena, tem pescador, tem pequeno produtor rural. Que as pessoas têm que saber que o mundo rico, que tem uma dívida, tem um contencioso de dívida com o meio ambiente, porque se industrializaram há mais de 200 anos atrás e que se industrializaram à custa da carbonização do planeta, tem que pagar um pouco agora para descarbonizar. Ou seja, pagar atrasado, pagar 100 anos atrasado. E ele sabe que a conta hoje, para a gente poder manter o aquecimento do planeta em 1,5 graus, se a gente quiser manter, vai custar uma bagatela de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Ou seja, se tivesse feito as coisas na hora certa, não teria tanto dinheiro junto. Mas não pagou uma prestação, juntou 2, juntou 3, juntou 4, juntou um monte de anos, agora a dívida é essa. E lá na Copa a gente vai saber que as pessoas querem tratar a sério essa questão do clima. As pessoas querem respeitar o que diz o cientista e o que diz a própria natureza com as reações que ela está tendo em várias partes do mundo ou não. Então nós vamos fazer uma COP muito séria, sabe? Nada de muita festa, mas sim muito debate, muita discussão. Nós vamos fazer um encontro separado de chefes de Estado 2 dias antes, para a gente aprofundar, sabe? Se até perto o Trump não confirmar que vem, eu pessoalmente vou ligar para ele e falar, cara, Trump, cara, a COP é aqui no Brasil. Sabe? Vamos discutir esse negócio. Os Estados Unidos é um país importante, é muito rico, mas também poluiu muito. E polui ainda. Então, como é que ele não vai participar? Então, eu acho que os grandes governantes do mundo, Xi Jinping, ele tem que participar dessas coisas para a gente poder encontrar uma decisão. E aí entra a nossa briga pela mudança da governança mundial. Se a gente não tiver uma governança mundial mais representativa, com poder de decisão e com poder, inclusive, de fiscalizar o cumprimento das nossas decisões, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, eu acho que nós estamos tentando criar as condições de mudar de paradigma da discussão da questão climática. Dar um pouco mais de seriedade, um pouco mais de compromisso. Nós assumimos as nossas NDCs de 59% a 67% até 2035. Sabe, para todos os setores da economia do Brasil. Não é uma tarefa fácil. Mas nós nos propusemos, sem ninguém pedir, que a gente ia tratar com muita seriedade isso. O que nós queremos saber é se os outros vão ter o mesmo comportamento do Brasil. Então, dito isso, eu me coloco à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem. Bom, pessoal. Vamos iniciar as perguntas, então, pelo Olivier Punjade, da Rádio France. Bonjour, Monsieur le Président. Peraí. Não, vou falar em português se você preferir. Pode falar em francês mesmo, que eu acho bonito. Ah, mas você prefere? Ok. Eu achava que meu português era mais bonito como o sotaque francês, mas... Bom, vou falar em francês. Fale francês. Ok, melhor. Fale bonjour outra vez. Ok. Ma question concerne le conflit en Ukraine. En fait, je sais que vous avez abordé les deux principales crises internationales que sont la crise à Gaza et celle en Ukraine avec le président Macron, que vous êtes tous les deux avec un objectif
commun, celui d'arriver à de chegar accord de paix. a acordo de paz nessas duas questões, mas vocês não têm os mesmos métodos para isso. Eu queria saber se vocês encontraram uma saída com Macron sobre esses dois assuntos. Vocês falaram de alguma solução para colocar as duas partes para concordar e reunir numa mesa de negociações sobre a crise e falar com Putin. Eu queria saber se o Putin será convidado para os BRICS no Brasil ou não. Bem, o Putin é membro nato dos BRICS. Ele é um dos criadores dos BRICS. Ele pode participar ou não. Ele está condenado por um tribunal internacional. Ele sabe que ele corre risco. Mas a decisão é dele. Tá? Ele está convidado porque ele é membro nato. Ele é o criador dos BRICS junto com o Brasil, Rússia, sabe, e China. Olha, essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, ou da Rússia e da Ucrânia, eu tenho a percepção e consciência de que é normal que um país europeu e um governante europeu assinta diferente do que eu, que estou muito mais longe, tem um oceano que separa os dois continentes. Então, eu compreendo o calor, a veemência de um dirigente europeu. Sabe? Agora, eu quero que eles compreendam também o meu comportamento. Eu comecei com essa guerra fazendo uma crítica contundente à Rússia pela ocupação, sabe, ao território da Ucrânia. Eu comecei fazendo essa crítica. E até hoje eu continuo fazendo a crítica. E o Brasil faz parte de um grupo de países que, junto com a China, fizeram um documento propondo a constituição de um grupo de 13 países em via de desenvolvimento que não estão relacionados ao conflito, sabe, para que se tente encontrar uma proposta de acordo entre a Rússia e a Ucrânia, sabe, para ver se a gente põe fim à guerra. Eu acredito nisso. Quem não acredita ainda são os dois países, tanto a Rússia quanto a Ucrânia. Agora, você, companheiro que me fez a pergunta, pelo que eu percebi da sua pergunta, você é um cidadão que entende de geopolítica internacional. Eu, sinceramente, acho que no subconsciente, ou melhor, no inconsciente de todos os líderes políticos do mundo, todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe que as condições do acordo já estão colocadas. O que está faltando é coragem das pessoas dizer o que querem. É muito difícil, quando você começa uma coisa, você parar. É muito difícil. Começar é mais fácil. Eu sei que não é a mesma coisa, mas comparando uma greve com uma guerra, quando você começa uma greve, o dirigente sindical faz os discursos mais veementes em cima de um caminhão de som e cada vez ele vai engrossando mais o discurso e vai falando mais coisa e vai se comprometendo mais. Chega uma hora que ele percebe que a greve não dá mais em nada e ele não sabe como parar a greve. Eu ontem propus ao Macron fazer uma conversa com o Guterres, secretário-geral da ONU, ele visitar a Ucrânia e a Rússia junto com alguns países emergentes que pode ser constituído num grupo de amigos, ouvir o que o Zelensky tem para dizer, ouvir o que o Putin tem para dizer e construir uma proposta de acordo e colocar na mesa. Se os dois não estão em condições de dizer o que querem, sabe, eu acho que alguém de fora poderia dizer o que querem. Agora, isso é possível fazer se houver o consentimento dos dois, porque ninguém vai ficar, sabe, fazendo as coisas se os dois não quiserem. Eu fui aos 80 anos da Segunda Guerra Mundial na Rússia e fui conversar com o Putin sobre isso. Conversei muito com o Putin, fui à China, conversei muito com o Xi Jinping, voltei à Rússia, parei no aeroporto para fazer um longo telefonema para o Putin, dizendo que o presidente Putin deveria ir à mesa de negociação em Istambul. Seria um gesto que ele faria para aqueles que não acreditam que ele quer paz. Ele explicou as razões dele. Obviamente que eu fiz uma proposta dessa, sabendo que um governo tem uma série de gente que ajuda ele a tomar decisão
e que muitas vezes o presidente não se expõe de ir numa primeira reunião. Mas eu disse para ele que era importante que ele se expusesse, que ele fosse a Istambul. Só tornar público qual é a base do acordo. Bom, ele não foi. Então eu lamentei que ele não tenha ido. Se fosse eu naquela situação, eu teria ido. Então eu acho, companheiro, que está mais próximo de um acordo do que parece. Por enquanto, eu acho que os dois líderes têm dificuldade de explicar para o seu próprio povo os seus limites. Ninguém vai ter tudo o que quer. As pessoas vão ficar com aquilo que é possível de conquistar. A vida é assim, na nossa relação humana e na nossa relação política. Ela é assim. A gente nunca tem tudo o que a gente quer. A gente tem apenas aquilo que é possível. E eles já sabem o que é possível. Essa é a minha visão. Obviamente que eu estou muito distante, você está aqui mais perto, você ouve até barulho de bomba, eu não ouço. Sabe? Então, mas essa é a minha visão sobre esse confronto. Agora, tão grave quanto a Ucrânia é Gaza. Porque a guerra entre Rússia e a Ucrânia são dois exércitos formais brigando. Gaza não. Gaza é um exército altamente profissionalizado matando mulher e criança. E eu fico pasmo com o silêncio do mundo. Me parece que não existe mais humanismo nas pessoas. Ah, palestino pode morrer. Palestino pode morrer. Palestino não é ser inferior. Palestino é gente como nós. Ele tem o direito de ter o terreno dele. Foi demarcado em 1967 a área em que os palestinos poderiam construir seu país. E está sendo tomada a terra demarcada em 67. E a nossa briga por governança é isso. A ONU, que teve coragem de criar o Estado de Israel, não tem força para criar o Estado palestino. Ou seja, nós estamos vendo, sabe, estão dizimando uma nação. A pretexto do quê? Nós também criticamos o Hamas quando fez a invasão a Tel Aviv. Agora, o que ninguém responde é como é que a inteligência de Israel permitiu que alguém de Asa Delta invadisse Tel Aviv. Sinceramente, tem coisas que os meus anos de escolaridade não me permitem compreender. Então, eu fico pensando, quer ver, e tem outras guerras. Não sei se você sabe, hoje nós temos, é o período que tem mais conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Tem conflitos em vários lugares. As pessoas se voltaram a brigar agora para tentar aumentar o terreno do seu país. Em vários lugares não tem sentido isso mais. Por isso é que nós estamos defendendo urgentemente mudar o Estatuto da ONU e fazer um Conselho de Segurança mais representativo, sabe, do atual mapa político do mundo, que esteja representado o continente africano, o continente latino-americano, que esteja ainda presente a Alemanha, o Japão, que esteja o Oriente Médio. Só a África tem 3 países com mais de 100 milhões de habitantes. A Nigéria com 226, a Etiópia com 126, o Egito com 106 milhões de habitantes. Ninguém está na ONU. Então, ou as pessoas compreendem, sabe? Eu poderia falar, como eu disse para o Trump, como eu disse para o Macron, abra o seu coração para o Brasil no acordo. Eu poderia dizer ao Xi Jinping, ao Putin, ao Trump, ao Macron e ao primeiro-ministro da Inglaterra, abra o seu coração no Conselho de Segurança e deixe outros países entrar para ver se a gente consegue mudar um pouco o mundo. É isso, querido. Vamos à segunda pergunta, Paola Diorti, da Rede Globo. Presidente, bom dia. Obrigada por fazer essa coletiva para falar conosco. Presidente, no final do primeiro dia da visita de Estado, depois que o senhor se encontrou com o presidente Macron, eu conversei com o presidente Macron e eu perguntei para ele sobre o acordo. Ele me disse que ele apresentou ao senhor uma modificação
que se o Mercosul aceitasse essa modificação, ele iria assinar o acordo até o final do ano. Eu queria perguntar para o senhor o que o senhor achou dessa proposta de modificação, o que é exatamente essa modificação e se o senhor estaria disposto a aprovar dentro do Mercosul para que o acordo fosse assinado até o final do ano. Obrigada. Olha, na verdade, o presidente Macron não me apresentou uma proposta, ele apresentou uma tese, sabe, sobre a questão do acordo. Há uma necessidade política aqui na França, da situação e da oposição, de vender a ideia de que, se fizer um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, a agricultura francesa ou europeia vai ter prejuízo, porque eles não conseguem competir com o agronegócio brasileiro. Ora, o agronegócio já exporta para cá o que eles produzem. O agronegócio já exporta soja para cá, já exporta milho. Sabe? A nossa cota de carne, segundo o Márcio, meu ministro interino, se eles cumprissem a cota, no máximo os franceses iriam comer 2 hambúrgueres em média por ano. É nada. Eles se esquecem que o Brasil tem quase 6 milhões de pequenas propriedades até 100 hectares. Eu vou repetir, o Brasil tem quase 6 milhões de pequenas propriedades até 100 hectares, que não fazem parte do grande agronegócio. Eles se esquecem que no Brasil nós temos 2.500.000 pequenos produtores de 0 a 10 hectares. O que eu disse ao presidente Macron é que seria importante que os agricultores franceses se reunissem com os agricultores brasileiros, porque, ao invés de antagonismo, a nossa agricultura pequena e média possivelmente tenha muita complementariedade. É isso que deve acontecer. E sugeri ao Macron, vamos fazer uma reunião com os pequenos de vocês e com os nossos pequenos. Eu, longe de mim, querer prejudicar o pequeno agricultor francês. Longe de mim. Eu não quero que a gente pare de comprar vinho da França, embora a gente produza vinho. Eu não quero deixar de comprar champanhe, embora a gente produza champanhe. Eu não quero deixar de comprar queijo e outro latino, embora a gente produza também. Ora, política comercial é uma via de 2 mãos, gente. Sabe? A gente vende, a gente compra. A gente vende, a gente compra. A gente vende, a gente compra. E somente numa mesa de negociação. Então, não é possível um acordo unilateral entre França e Brasil sem levar em conta que a União Europeia tem 27 países e que o Mercosul são 4. Então, o acordo tem que ser coletivo. Tá? Eu sei que a Ursula von der Leyen e a Comissão têm procuração para assinar o acordo, independentemente da França querer ou não. Porque a França já deu procuração. Tá? Eu acho que o Parlamento Europeu aprova o acordo. Mas eu não quero que seja um acordo em que as pessoas fiquem de cara feia. Aí não é acordo. Sabe, quando você sai para comprar um carro usado, você encontra o dono do carro pedindo 10. Ele acha que é o maior preço do mundo para ele. Se ele vender por 10, ele vai ganhar o fim do mundo. Você acha 10 barato. Para você também é o melhor negócio do mundo. Esse é o acordo. Os dois saírem felizes. Então, eu não quero que o produtor brasileiro prejudique o produtor francês, eu quero que a gente se encontre e veja aonde é que está o problema. Não é ideológico. É simplesmente econômico. E vamos discutir para ver o que a gente pode fazer. Eu estou convencido. Quero que vocês anotem na cadeira entre vocês aí. Até eu deixar a presidência do Mercosul, nós vamos ter esse acordo assinado. Com todo mundo sorrindo. É isso. Vamos para a próxima pergunta. Lúcia Nuzel, da RFI. Bom dia, presidente. Obrigada por essa coletiva. Sou a Lúcia Miesel, da Rádio França Internacional. Mais próximo, aqui. Presidente, a sustentabilidade esteve nos seus discursos desde que o senhor chegou aqui na França. O senhor acabou de falar sobre a COP30 e ver quem vai estar falando sério sobre esse assunto do clima. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, a gente tem visto a agenda antiambiental avançar num nível inédito no Congresso, né, com a Lei Geral de Licenciamento Ambiental aí, avançando no Congresso. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor o seu posicionamento sobre essa lei, sobre o avanço dessa lei
E até que ponto o senhor está disposto a barrá-la, se veto é uma opção para o senhor? Muito obrigada. Olha, quando o Congresso aprova uma lei, essa lei ela vai para todos os ministros que têm alguma relação direta com essa lei. Eles sugerem aquilo que deve ser vetado, aquilo que deve ser sancionado. Eu tenho, acho que, mais de 15 dias para receber essa lei, que ela vai chegar. Ela vai para a Câmara ainda. Então, ainda está num debate imenso. Ainda temos todo um debate na Câmara. Você percebe que é muito difícil um presidente da República dar palpite, sabe, de uma coisa que está sendo votada na Câmara. Eu tenho o direito de vetar. Então, deixa acontecer. Deixa ver se o debate na Câmara evolui. Acho que os ministros do meu governo que têm afim com essa lei têm que ir para dentro da Câmara debater, têm que ir para dentro da Câmara convencer, porque se a gente estiver lá brigando, a gente tem chance de fazer com que seja aprovado, sabe, uma coisa melhor do que uma coisa pior. É isso que vai acontecer. Sabe? O que nós temos certeza é que nós estamos fazendo um trabalho que jamais foi feito no país, com muita dificuldade. Com muita dificuldade, porque a questão climática é verdadeira, ela não é mentirosa. Os cientistas não estão inventando. Nós estamos tendo um calor excessivo, inclusive na Amazônia, que a gente antigamente dizia que a floresta não pegava fogo porque era última, ela era úmida. Mas na medida que você tem secas consequentes, a floresta ficou seca. E quando ela fica seca, ela pega fogo. Nós temos esse problema. Nós estamos medindo o crescimento do desmatamento agora por conta da queimada em função do fogo do ano passado. Sabe? E nós sabemos, é por isso que nós estamos colocando quase R$1 bilhão para o IBAMA, para que a gente possa aprimorar. Estamos aprimorando o nosso contato com os governadores do Estado e com os nossos prefeitos, porque se eles não tiverem junto conosco nesse combate, a gente não vai conseguir vencer essa parada. Então nós precisamos da ajuda de Deus, que tem que chover um pouco mais. Sabe? Nós precisamos, sabe, da ajuda dos prefeitos que estão lá no território. É o prefeito primeiro que sente o cheiro da fumaça. É o prefeito que sabe na terra de quem está pegando fogo, se foi um fogo acidental ou foi um fogo provocado. Então tudo isso, eu tenho a melhor ministra que eu poderia ter, que é a Marina, que cuida disso, sabe? Não tem nem tempo para comer de tão magrinha que ela está. Mas é isso. Nós vamos, a COP 15 vai ser realizada e uma coisa muito interessante é que o Brasil, nós não queremos esconder nada, absolutamente nada. Nós não somos daquele que quando um visitante vai visitar o Brasil, a gente tira os pobres da rua para esconder que não tem pobre. Ou faz como alguns países que eu visito, que coloca uma cerca para a gente não ver os pobres. Não. Aqui as pessoas vão ver o que o Brasil é, do jeito que é e como é. Então, a COP será um novo paradigma para a questão ambiental. E vamos esperar que o Congresso faça o melhor possível. Como diz o jogador de futebol, espero que o Congresso dê o seu melhor para a política ambiental do Brasil. É isso. Vamos à próxima pergunta, Américo Martins, da CNN. Bom dia, presidente. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, Américo, da CNN. Eu, às vezes, acho que você tem uma parceria com o Laércio. Porque esse cara é sorteado toda vez que eu venho. Eu vou contratar ele para jogar na loteria por mim, pô. Podemos jogar junto, mas o senhor se lembra muito de mim porque eu cubro o senhor desde a campanha de 1994. Tem gente aqui que nem estava nascido nessa época, então, por isso. Mas muito obrigado, presidente, pela oportunidade. O senhor acabou de dizer que as pessoas já sabem o que vai acontecer na resolução do conflito entre Ucrânia e Rússia. O que o senhor acha que vai acontecer, em especial com relação à questão territorial? Obrigado. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, cara. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tenho a convicção que todos os presidentes europeus, sobretudo os europeus, os Estados Unidos, o Putin e o Zelensky sabem o que está para acontecer. Eu não posso dizer, porque eu sou da América do Sul global, não vou dar um palpite, sabe, uma coisa tão séria. Mas eu também imagino o que vai acontecer. É só fazer cálculo. É só fazer cálculo.
a gente vai perceber que a guerra está chegando a um fim, tem um limite. Sabe? Eu disse no início da conversa que eu queria que o Putin fosse na mesa de negociação. O Putin, para mim, disse o seguinte: olha, eu vou aceitar o cessar-fogo por 30 dias, mesmo sabendo que o Zelensky quer se armar. Eu vou aceitar. Se ele topar, começar a discutir o acordo com base na discussão que nós fizemos em março de 2022. Existia uma conversa na mesa. E que, segundo ele, quem atrapalhou foi o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido. Eu não sei se é verdade ou não, ele me disse isso. Tá? O que eu acho é que já fazem 3 anos, eu acho que está na hora das pessoas perceberem que o que já se gastou com essa guerra, o que já se perdeu de vida, não será recuperado mais. Por isso que eu acredito e fiz essa sugestão. A ONU pode voltar a ser protagonista desse assunto. O Guterres é um homem bom. Ele pode convocar um grupo de amigos, ele propor um grupo de amigos ao Zelensky e ao Putin, que converse com os dois, ouça a verdade dos dois e depois construa uma alternativa. Que eu tenho certeza que você já sabe qual é também. Tenho certeza que você já sabe. Se não sabe, vai pensar daqui para frente que tem a solução. Tá? Então é assim que eu penso. Agora é duro as pessoas voltar atrás. É duro, você sabe que é duro você acreditar numa coisa e depois perceber que não é aquilo que vai acontecer, que você não vai conseguir tudo que você quer, que você vai conseguir um pedaço, outro vai conseguir. Mas a vida é assim. Então, eu estou torcendo por isso e eu sempre digo o seguinte: o Brasil estará à disposição do Zelensky, estará à disposição do Putin, estará à disposição de quem quer que seja para fazer parte de um grupo de pessoas que querem promover o acordo. É isso que a gente está disposto a fazer. Vamos à próxima. Tony Serdar, da France Presse. Bonjour, le président. Tony Serdar, agence France Presse. Ah, oui. Peraí. Ça va. Bonjour, président. Bom dia, presidente. A minha pergunta é um pouco sobre o que foi dito pela minha colega. O presidente francês estava disposto a assinar o acordo antes do final do ano? E se a mudança que ele solicitou poderia ser incluída, em especial, cláusulas de salvaguarda e cláusulas espelho. Você está disposto, o senhor está disposto a alterar esse acordo para facilitar a assinatura dele? Muito obrigado. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O acordo, ele não é entre Brasil e França. É um acordo entre União Europeia e Mercosul, que envolve uma somatória de 31 países. Então, o companheiro Macron, se tem algum problema que ele acha que fere os pequenos produtores franceses, eu acho que o negociador do Macron na União Europeia deve fazer a proposta, porque ele se queixa do acordo firmado. O acordo firmado pelo governo passado, nem nós aceitávamos. É importante lembrar que o Macron se queixa de um acordo que foi feito pelo governo brasileiro anterior com a União Europeia. E quando nós tomamos posse, a gente não aceitou aquele acordo. E por isso nós fizemos mudança. E foi estranho, porque o Macron falou comigo do acordo feito no governo passado. Sabe? Nós vamos continuar conversando com a França. Porque a França é um bom parceiro político, é um bom parceiro econômico, é um bom parceiro cultural, é um bom parceiro linguístico, é um bom parceiro histórico. Eu agora, cara, sou cidadão parisiense e sou da Academia Francesa de Letras, cara, com a palavra. Quantos de vocês contribuíram com a palavra? Nenhum, eu contribuí com a palavra lá. O ismo, eu coloquei só o ismo lá, já valeu. Então,
Eu acho que nós não temos limite de discutir. Nós vamos discutir. Eu estou convencido que vai ter acordo. Eu vou encontrar com o Macron na COP. E eu penso que até lá, quando ele estiver embaixo de uma árvore de 30 metros de altura, que ele perceber a beleza daquela floresta e falar, porra, eu vou fazer acordo com o Brasil. O Brasil precisa estar feliz para poder preservar tudo isso aqui. Eu vou fazer um acordo. E nós não queremos prejudicar o produtor francês. Nós não queremos prejudicar. Sabe? Não está na minha cabeça que a gente faça um acordo para matar o pequeno e médio produtor francês. O que eu quero é que os pequenos produtores franceses se juntem com os pequenos produtores brasileiros para a gente saber qual é a diferença. Qual é a similaridade que existe entre nós. Porque um acordo pode ser bom para os dois lados. Eu trabalho com essa ideia. Então, como eu sou muito amigo do Macron, aliás, eu tenho muita sorte aqui na França, porque eu fui muito amigo do Chirac, fui muito amigo do Sarkozy, fui muito amigo do Jospin, fui muito amigo do François Hollande e sou muito amigo do Macron. Vocês percebem que eu me dou bem com todo mundo? Eu sou um cara do bem. Então, aqui com a França, a gente não quer problema com a França. Sobretudo agora no ano cultural, com esse ano de políticas culturais cruzadas, aqui vai ser muito bom. Então é isso, companheiro. Tem só a última pergunta, presidente, e a gente encerra. O André Fontinelli, da Folha de São Paulo. Bom dia, presidente. Bom dia. No Brasil já começaram as articulações para as eleições do ano que vem. Existe, segundo o noticiário, um projeto da oposição para conquistar o Senado. Nessa conjuntura, o que o senhor acha que é o papel mais importante do ministro Fernando Haddad? No Ministério da Fazenda, ou como governador de São Paulo, ou senador por São Paulo? Obrigado. Você acha que eu seria louco de responder isso agora, aqui em Paris? Veja, eu fui oposição há muito tempo. Então, a oposição, ela nunca deixa de fazer campanha. Eu, quando perdi uma eleição, e perdi muitas, eu viajava o Brasil inteiro a partir de janeiro do ano seguinte para fazer a próxima campanha. A oposição está fazendo isso, é um direito dela. É um direito dela. Agora, a construção de candidaturas é muito cedo, pelo menos do meu lado. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. Eu prometi ao povo brasileiro recuperar esse país. Eu prometi. Sabe? E quando terminar o meu mandato, eu quero ter cumprido todas as coisas que eu prometi ao povo brasileiro. Mas quando chegar o ano que vem, eu vou começar a discutir candidaturas. Eu não sei quem é melhor em que lugar. Nós temos que fazer o mapeamento do Brasil, ver a realidade. Eles querem eleger senadores, eu também quero. Eles querem eleger governadores, eu também quero. Eles querem eleger deputados federais, eu também quero. É um direito de todo mundo querer eleger. O que eu posso te dizer uma coisa é o seguinte. É a única coisa que eu posso te dizer daqui de Brasília. A extrema-direita não ganhará as eleições no Brasil. Não vai ser inteligência artificial, a fake news que vai fazer alguém ganhar aquela eleição. Tá? Estou te dizendo, olhando bem nos seus olhos. A extrema-direita não votará a governar esse país, sobretudo com um discurso negacionista, mentiroso, muitas vezes até canalha, sem respeitar pessoas, sem respeitar movimentos sociais, sem respeitar mulheres, sem respeitar negros, sem respeitar indígenas, não vai ganhar as eleições. Tá? Então é isso que eu posso dizer. E quando chegar no momento certo, a gente vai escolher os nossos candidatos. Obrigado a todos, agradeço os ministros, a presença também de todos os jornalistas. Até a próxima. Calma, gente, espera aí. Votar o quê? IOF. Deixa eu lhe falar, companheiro. A reunião foi feita na minha casa. A reunião foi feita sexta-feira à tarde na minha casa, uma belíssima reunião com o Hugo Mota, com o Alcolumbre, com o Haddad, com o Rui Costa, com o Galípolo. Ou seja, foi uma reunião, está tudo acertado. Tá?
Então você pode ficar certo que vai acontecer exatamente aquilo que nós acertamos. Sem briga, sem conflito. Apenas fazendo aquilo que tem que ser feito. Conversar, encontrar uma solução e resolver. Só isso. Pode perguntar. Eu estou muito flexível hoje. Pode perguntar. Eu queria... Sérgio Uti, SBT. Eu só queria completar a pergunta do Américo sobre a Ucrânia. O argumento do governo brasileiro da necessidade de paz e de acabar a guerra é irrefutável. Ninguém discorda desse argumento na Ucrânia. A questão é a negociação e o que pode render essa negociação. O senhor não acredita que uma negociação que termine com a Rússia dominando parte de um território que não é dela, que o Brasil não reconhece como dela, isso não é um presente para o agressor, para o invasor? Isso não abre um precedente muito perigoso em termos geopolíticos? Olha, você está numa guerra. Uma guerra, nem sempre acontece aquilo que a gente quer. Eu vou lhe contar um pequeno exemplo. Eu fui procurado uma vez pelo presidente do Chile, esse que morreu agora, do helicóptero, o Pinheira, que me propôs conversar com Evo Morales, que ele tinha interesse de dar, sabe, uma autorização para que o Evo voltasse a utilizar um pedaço do mar da Bolívia. A única coisa que ele não queria era a palavra independência, sabe? O território continuava sendo chileno. Eu fui conversar com o Evo. O Evo, ideologicamente, disse, não podemos aceitar, o território é nosso, o território é nosso, o território é nosso, vamos aceitar. Eu falei, Evo, você perdeu aquilo numa guerra. Você acha que você faria uma guerra agora, você ganharia? Então é o seguinte, cara, se pode fazer um acordo para você explorar 100 anos, você pode renovar por mais 100 anos, depois por mais 100 anos. Você pode ficar 500 anos lá. A pergunta é o seguinte, o Putin vai sair da Crimeia? Vai sair? A pergunta que eu te faço. Olha, nem ele quer sair, nem o Zelensky quer perceber outra parte que ele já invadiu e que ainda não tomou definitivamente. Eu acho que o que está no acordo é o seguinte, como os dois têm dificuldade, era preciso que um colegiado, liderado pela ONU, fizesse a proposta de bom senso para os dois. É só isso que eu acho. O que vai ficar para cada um, eles sabem. Eu tenho certeza que o Zelensky sabe. Eu tenho certeza que o Putin sabe. Eu não sei. Aí, minha cara, aí não sou eu, aí tem que sentar com os dois. O que eu estou propondo é que se crie uma comissão de países que não estão envolvidos na guerra para conversar com o Zelensky e com o Putin, porque toda vez que eu aprendi na minha vida, eu sei que não é a mesma coisa, mas toda vez que você manda uma pessoa fazer uma negociação, e a negociação fica emperrada, porque os dois lados não combinam, você tem que trocar o negociador. Porque os negociadores, eles têm que chegar numa mesa antes, quando eu mando um ministro meu negociar qualquer coisa, eu falo, você vá para aquela reunião com disposição de aceitar ou não aceitar. Então agora você tem que mandar gente com a disposição de fazer um acordo. Não é nem 100% a posição do Zelensky, nem 100% a posição do Putin. É 100% aquilo que for possível. É simples. Tá? Gente, olha, obrigado. Até a próxima. Vamos nisso? Vamos nisso? Tá bom. Um abraço. É isso, acabamos de assistir a coletiva de imprensa do presidente Lula em Paris. Ele fez um balanço dessa primeira parte da visita oficial de Estado à França. Uma série de parcerias foram acordadas e o governo brasileiro abre portas para novos investimentos franceses aqui no país. O presidente destacou que está levando de volta ao Brasil mais de 100 bilhões de dólares em investimentos dos franceses. Lula voltou a falar do seu otimismo para finalizar o acordo Mercosul-União Europeia até o final deste ano e defendeu o multilateralismo que fez o mundo dar um salto de qualidade, reduzindo desigualdades.
Agora, o presidente embarca para Nice, cidade do sul da França. No domingo, o presidente Lula participa do Fórum de Economia e Finanças Azuis em Mônaco, país que fica na costa sul da Europa. E na segunda-feira, em Nice, ele discursa na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. Toda a agenda você acompanha aqui no canal Gov. E é isso, e nós ficamos por aqui, mas, é claro, podemos voltar a qualquer momento com mais informações do governo federal. Siga nossas redes sociais ou acesse nossa agência de notícias. Até a próxima!